Você não precisa ser faixa preta em tudo, mas quando precisar, conta com a gente. A Sompo segura. Sompo, a seguradora faixa preta. UpperGR. Conheça nossas tecnologias. Academia de Talentos UpperGR. Nosso trabalho é, sobretudo, treinar motoristas e operadores logísticos de todo o Brasil, com foco em desenvolver soluções para reduzir os riscos das operações. Upper Tower. Upper Tower é a nossa torre de controle. Fornece gestão da informação para a tomada de decisões mais rápidas na prevenção, correção de problemas e gestão da sua logística. Upper Apps. Mais mobilidade em suas operações. Upper GR. Sistemas de rotogramas para jornadas mais precisas. Videoaulas e telefones para melhor atendimento, agilidade e controle. Upper Solicitação de Monitoramento. Um app específico para você enviar sua solicitação com muito mais agilidade e menos burocracia. Upper no trecho. Gerenciamento e otimização de localização através de GPS. UpperGR, unidos para ir mais longe. Acesse e saiba mais em grupouppergr.com.br e acompanhe nas redes sociais. Somos a maior plataforma aberta de tecnologia para logística e mobilidade da América Latina. Ocupamos a liderança em TMS, gerenciamento de risco e softwares para o mercado securitário. Temos o maior know-how e banco de dados do setor, com o uso de inteligência artificial e machine learning. São mais de 100 soluções próprias e terceiras disponíveis para atender às demandas e à evolução dos nossos clientes. Não à toa, temos mais de 45 mil clientes, entre eles as maiores empresas da América Latina. Com isso, os clientes crescem mais, gastando menos, fazem entregas mais rápidas e reduzem a emissão de dióxido de carbono, acidentes e roubos. Onde não existiam caminhos, nós criamos soluções. NS Tech. Olá, seja bem-vindo a mais um painel do FETransporte Brasil Conference. Meu nome é Thaisa Nascimento, sou gerente de Insight Sales e Marketing da FETransporte Brasil e hoje temos um quadro que é Descomplicando o Segurez com ela, Maria do Seguro. Maria Fernanda Coronel é fundadora da Maria do Seguro. Maria Fernanda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tá, eu que te agradeço o convite. Para mim é uma honra estar nessa edição do FETransporte Brasil Conference e acredito que a gente vai contribuir muito para o nosso setor de corretores e do nosso setor de transporte. Eu acho que vai ser muito importante e muito bacana. Com certeza. A Maria Fernanda, ela tem uma iniciativa nas redes sociais, que é a Maria do Seguro, uma criação dela para poder descomplicar o segurez e estar mais próxima dos transportadores e dos clientes segurados. Maria Fernanda, vamos lá. O que é descomplicar o segurez? Olha só, Thay. Primeiro, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente fala da Maria do Seguro, parece que está criando uma terceira pessoa, assim, né? Uma outra eu. Então, a Maria do Seguro sou eu, ela surgiu com os clientes, eles diziam, não, Maria Fernanda é muita coisa. E aí eles começaram a registrar a Maria Fernanda como a Maria do Seguro. Então, quando eu uso as redes sociais para descomplicar o segurez, eu me lembro quando eu entrei no mercado segurador, e a gente está falando que isso aconteceu em 2015, a primeira vez que eu peguei uma pólice de seguro, eu digo, não é possível. Primeiro que a pólice de seguro vem com 47 páginas, nem estou falando das condições gerais, estou falando só da pólice mesmo. Quando eu peguei, que eu comecei a ler aquele monte de termo técnico, aquele monte de segureza, eu digo, gente, como que é possível que um cliente vá... Primeiro que o brasileiro em si não tem uma cultura da leitura, né? Nós estamos falando se ele contrata a pólice de acidente mais a pólice de roubo, a gente está falando aí que ele tem que ler um livro de mais ou menos umas 100 páginas. Com termos muito difíceis, com termos complexos, né? A gente está falando de limite máximo de indenização, limite máximo de garantia, a gente fala de prêmio mínimo, a gente fala de averbação. Então, assim, e aí eu digo, não é possível. Eu preciso achar um meio de que o meu cliente, de que a pessoa que vai comprar o seguro de mim, ela entenda. E é muito engraçado porque, assim, no meu discurso, e a gente está falando de 7 anos de mercado segurador, e até hoje eu estou falando com um cliente na linha e eu digo assim, olha só, LMI significa isso. Na nossa linguagem, quer dizer que se acontecer isso, acaba a pólice. Então, o Descomplicar o Segurez veio com essa ideia de conseguir facilitar a vida do transportador,
sabe? Assim, já tem tanta coisa difícil, ele já tem tanta demanda, tanta correria, que ler 90 páginas, ok, eu acredito que ele tenha que ler a apólice dele, eu falo muito sobre isso, mas a gente tem que achar uma forma de que seja mais fácil essa leitura e que ele entenda, né? Que ele diga, ah, não, isso daqui que eu estou lendo, a Maria do Seguro me falou, eu sei o que que é. Tem o termo bonitinho, tem o segurez, mas eu entendo o que que é. Então, essa é a grande ideia do Descomplicando Segurança, a gente conseguir tornar simples, fácil, que ele entenda o que ele está contratando. Maravilha, eu acho que você não contribui só para o transportador, para o seu cliente, você contribui para o mercado como um todo, né? Eu sei que você tem vários seguidores e que te acompanham e que às vezes até os próprios corretores que estão assistindo a gente, embarcadores, colegas de trabalho, eles realmente admiram o seu trabalho e eles conseguem descomplicar o segurança no dia a dia deles. E aproveitando, você falou aí alguns termos do nosso mercado de seguro de transporte de cargas, queria já pegar esse gancho e te perguntar. Você falou aí de LMG, de averbação. Quais são os conceitos, as principais nomenclaturas que o transportador, que o teu cliente tem dificuldade para entender aí nesse segurança, Maria? Existem assim, ó, eu escuto muitas dúvidas, o transportador acaba tendo bastante dúvida, né? Quando a gente fala de um transportador maior, de uma operação mais encorpada, esse transportador ele já tem uma noção muito maior do seguro. Então, a nossa conversa é diferente quando tu vai nesse transportador maior, no transportador robusto, que eu digo, né? Quando a gente fala de um transportador pequeno, que hoje é uma fatia muito considerável do mercado, tem muitos termos, muitas palavras que são difíceis. Então, por exemplo, quando a gente fala do prêmio mínimo, né? Eu já tive várias perguntas, tá, mas o prêmio sou eu que vou ganhar? Eu que estou ganhando, vocês vão me dar um prêmio? É um prêmio, Não. né? Uhum. E eu costumo dizer para ele assim, ó, imagina que o prêmio é a tua mensalidade da academia. Não interessa se tu vai até a academia, não interessa se você vai lá treinar. Se você for ou se você não for, aquele prêmio, aquela mensalidade mínima, tu vai pagar. Quando a gente fala do limite máximo de garantia, né? A gente explica eu sempre digo para ele assim, imagina hoje, tu tem um caminhão, Deus vai te abençoar e tu vai ter 10, 20, mas hoje tu consegue colocar, imagina que esse limite é 500 mil, hoje tu consegue colocar nesse um caminhão 500 mil. Quando tu tiveres 10 caminhões, tu vai colocar 500 mil em cada caminhão por dia. Quando você fala dessa forma, que é quase meio que um desenho assim, fica claro para ele. Ele sabe que ele tem um limite e que cada caminhãozinho dele pode colocar. E é muito bacana essa conversa que eu faço do hoje você tem um, mas daqui a pouco você vai ter 10, porque você entra na história, na vontade de crescer, na vontade de ter sucesso dele. Então, é isso. O limite máximo de garantia, eu gosto de falar sobre isso. A averbação, né? Meu, assim, eu fico imaginando a pessoa que criou esse nome, né? Não, vamos colocar o nome de averbação, que eu vim aqui que eu quero dar uma complicada na vida de todo mundo. Quando a gente fala em averbação, nada mais é do que o ato que ele tem de comunicar à seguradora que vai ter uma viagem para acontecer. Quando começa a apólice, ele faz isso através de uma planilha em Excel, depois ele vai ter um sisteminha e é automático. E ainda eu brinco, né? Eu digo assim, ó, quando você vai emitir o CTE, e aí, quando está acontecendo isso, o sistema da seguradora diz, opa, vai ter uma carga, vamos viajar, vai ter viagem, e aí ele vai fazer isso. Então, quando a gente fala em averbação, eu gosto de explicar de uma forma que ele entenda. Não é à toa, né? Assim, quando eu estou com um cliente na linha, eu tenho uma média de conversação, né? De poder explicar, então chega a ser assim, ó, 50 minutos, 1 hora de conversa, para que eu consiga explicar, às vezes, uma apólice de acidente, entende? Então, para que ele entenda. E é muito bacana, sabe, Thay? Porque quando termina essa 1 hora de conversa, de aula, né, da Maria do Seguro, inclusive eu tenho um quadro que chama o Aulão da Maria do Seguro, eu escuto muito, eu recebo muito feedback dos meus clientes. Agora eu entendi, agora eu sei do que nós estamos falando. E isso é muito bacana. Então tem uma série de termos, mas prêmio mínimo, limite máximo de garantia, averbação gera muita dúvida. Então eu acho que são os termos que geram mais dúvida para o transportador. Que legal, Maria. E é muito interessante, para quem está acompanhando a gente aí, seguir a Maria do Seguro nas redes sociais dela, Instagram, LinkedIn, YouTube, lá no @Maria do Seguro, depois ela deixa os contatos também,
porque ela faz vários quadros. A gente tem o quadro Descomplicando Seguridade, né, que a gente trouxe aqui para o FETransporte Brasil Conference, mas ela faz esse quadro. São quadros curtos, de fácil compreensão, e a Maria do Seguro é bastante didática, ela tem uma forma aí particular de se comunicar. Eu acho que vale a pena aí todo mundo depois correr para as redes sociais e seguir essa pessoa, essa figura aí do nosso mercado, que vem contribuindo tanto para a gente descomplicar aí junto aos nossos clientes e aos nossos segurados, né? Maria, eu queria te perguntar, você que já faz esse trabalho, que já descomplica, que já tem esse relacionamento com os teus clientes, para o corretor que está assistindo a gente, qual é a vantagem que você enxerga do corretor que descomplica o seguro para o segurado? Como você enxerga isso? O que você acha de vantagens? O que ele ganha? Como que ele consegue se relacionar melhor aí com o segurado dele? Olha só, né? Eu venho de um histórico, eu trabalhei em multinacional há muitos anos, né? E a gente tinha muitos indicadores quando eu estava na multinacional, e um deles chamava churn de safra, que era o cancelamento do cliente em até 3 meses. E a gente estudava muito esses cancelamentos para entender o motivo que o cliente tinha cancelado. Então, eu trabalhei em multinacional de telefonia, tá? E a gente sempre, o primeiro do ranking era porque o cliente ele tinha dúvidas a respeito do plano que ele tinha contratado. Ele não tinha entendido, ele achava, o vendedor não explicou, chegou a fatura, ele tomou um susto e disse, não vou mais ficar. E aí, assim, nós somos as nossas experiências, né, Thay? Então, tu vem vindo, tu vai construindo a forma, o teu profissional tu vem moldando. E eu sempre trouxe isso para mim, de que, assim, não adianta. Porque quando tu vai conquistar um cliente, a gente fala em prospectar, mas eu acho que conquistar um cliente, quando tu vai apresentar um produto para ele, tu não pode colocar qualquer coisa. É isso aqui, né? Não dá. Sabe por quê? Porque ele precisa entender. E eu acredito que a grande vantagem, se o teu cliente entende o que você explica, se ele entende o produto que ele está contratando, quando chegar a primeira fatura, a segunda, a terceira, nunca vai ser uma surpresa para ele. Ele aprende a fazer o cálculo, sabe? A gente não tem que ter medo de ensinar o nosso cliente a fazer o cálculo, a entender que tem uma tabela, eu escuto muito, eu vou em clientes assim, ó, eles me dizem, Maria, o meu corretor disse que se eu carregar 1,5 milhão, eu sempre vou ficar no prêmio mínimo. Porém, depende, eu digo, né? Porque, assim, se ele carregar 1,5 milhão, exemplo, Paraná Acre, nunca vai dar prêmio mínimo, tá? Então, assim, eu acho que a grande vantagem do corretor é que ele tem uma carteira recorrente, ele tem uma carteira fidelizada. O cliente ele vai estar com ele porque ele é uma autoridade naquilo que ele está apresentando, ele consegue explicar, ele tira as dúvidas do cliente dele. Entende? O cliente recebe a fatura, ele diz, não, beleza, é isso aqui mesmo. Ele recebe o relatório de averbação, não é uma surpresa. Ele sabe se tiver alguma coisa errada, ele sabe que ele tem um prazo para conversar com a corretora, ele consegue reivindicar aquilo ali que daqui a pouco não está tão certo. Ele sabe que ele tem um prazo de 3 dias para pedir um embarque esporádico, para ter uma resposta. Então, eu acho que o acordado não sai caro para ninguém, Thay. Se o teu cliente ele compra entendendo, ele não vai tomar nenhum susto com a fatura. E eu ainda escuto muito isso. Não, eu não sei, a fatura chegou aqui R$5.000 e eu não sei de onde que saiu esses R$5.000. Entendeu? Porque se tu explica, daqui a pouco vai chegar R$5.000 e é o valor correto, e o cara vai dizer, cara, é isso mesmo, eu averbei isso, eu carreguei isso, tá tudo certo, pau na boneca, vamos pagar. Entende? Então, o meu churn de safra é muito baixo. Por quê? Porque o cliente entende, ele vai pagar, ele sabe que ele está pagando, está tudo certo. E aí, assim, tem outras vantagens que eu gosto de trazer, que, por exemplo, tu participa da vida do teu transportador, né? Você começa vendendo, por exemplo, um seguro de carga, daqui a pouco você está atendendo ele num seguro de vida, mas você começa a participar, porque o seguro de carga ele é um seguro mais técnico, mas você fala muito com o teu cliente, né? Você participa muito disso. Esses dias eu falei com uma cliente minha, que eu lembro, quando eu comecei a atender ela, alguns anos atrás, ela tinha um caminhão. E aí ela disse assim para mim, a gente conversando, e ela disse assim, Maria, nós estamos com 4 caminhões e agora a gente já comprou um espaço para colocar, para fazer tipo uma central.
E aí, assim, isso é muito gratificante. E ela falou assim, ela disse, Maria, e eu só consegui isso, lembra quando eu contratei o seguro contigo, que a gente fez as coisas acontecerem, que você falou para mim que Deus ia me abençoar e eu ia comprar mais. Então, eu acho que isso é muito bacana, entende? Porque se você faz uma venda ruim, né, uma venda, como eu brinco, meia boca, o teu cliente não vai ficar contigo. Ele não vai aonde você for, ele não vai seguir você. Entende? Porque nós temos que ter essa ideia de que as pessoas seguem a gente. Elas seguem o que a gente faz, o que a gente entrega, a retidão dos nossos atos. Então, eu acho que essas são as vantagens de você fazer a coisa transparente e correta. E o resultado aparece, né, Maria? O Claro, resultado sempre vem, né? sempre. É muito interessante essa sua fala, porque eu estava ouvindo você falar e falar de como você trata os seus clientes, e sempre nas nossas conversas sempre fala muito sobre isso, né? Eles, parece que você faz parte do dia a dia deles, parece que você é uma pessoa que não é um terceiro, né? Um corretor que vai consultar às vezes, quando precisar. Você acompanha, você faz parte, e eu entendo, eu queria te fazer uma pergunta aqui, porque eu começo a entender que o mercado todo sai ganhando. Não é só o corretor, não é só o segurado, mas o nosso segmento, né, o nosso ramo de seguro de transporte de cargas, ele ganha muito com isso. Né? Ele ganha na redução da informalidade, né? A informação, ela provoca isso, a redução da informalidade, faz com que o mercado ele circule, ele gire melhor, e também as seguradoras, sem dúvida, ganham com isso. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê essa contribuição para todo esse ecossistema de seguro de transporte de cargas? A gente está, eu junto com a minha irmã, com a Maria Eugênia, nós estamos agora com a corretora, né? Então, o slogan da corretora é a corretora que deixa o transporte mais seguro. Quando a gente montou esse slogan, foi justamente com a ideia de mostrar assim, a gente não deixa o transporte só para o transportador. O nosso objetivo é deixar o transporte mais seguro para todos. Quando você consegue fazer isso, quando você consegue, de fato, tirar das letrinhas do slogan e levar para a vida de verdade, você começa assim. Aquele transportador que é pequeno, ele começa a criar uma mentalidade de empresário, tá? Ele começa a entender que o seguro de carga é importante porque ele vai conseguir prospectar clientes maiores, ele vai conseguir crescer. Quando a gente fala que ele vai crescer, ele vai conseguir investir, ele vai contratar pessoas, entende? Ele vai injetar dinheiro na economia. Quando a gente fala isso também, a gente está falando, por exemplo, que esse empresário, este pequeno transportador que está virando a chave para o empresário, ele começa a entender que o seguro é para deixar a operação dele segura, para que ele fique tranquilo e consiga ir para outras demandas. Quando ele entende a importância do seguro dele, ele para de trocar de seguradora de ano em ano. Ele para de procurar redução de taxa. Ele entende a importância daquilo. E aí, quando a gente fala isso, as seguradoras também vão demonstrando através do trabalho delas a importância do seguro. Então, eu acho que é uma cadeia, né? É um círculo virtuoso, entende? Todo mundo ganha. A empresa de rastreador vai lá e vai atender e vai ver que aquele empresário ele tem essa mentalidade já construída, entende? Então, eu acho que todo mundo ganha. O mercado segurador ganha, a empresa de rastreador, a gerenciadora, entende? Porque ele chega lá no empresário, o empresário ele já entende que ele precisa de um PGR, que ele precisa de um rastreador, que ele tem que fazer, ele não pode colocar, por exemplo, o equipamento em modo sleep. Por que que ele não pode deixar? Por que que ele precisa de um PGR? Eu gravei um vídeo ontem, e que vai ao ar, e eu falo justamente sobre isso, sobre seguir o PGR, sobre melhorar o PGR, entende? Não é só porque a seguradora exige, é porque isso vai melhorar a tua operação. Consequentemente, se você não tiver prejuízo, você tem mais lucro. Se você tiver mais lucro, você vai investir, você vai crescer. Então, eu acho que todo mundo ganha, entende? O mercado, eu já fui em operações de pegar uma apólice e a apólice ser muito boa. A apólice é boa, a seguradora é boa, o corretor é muito bom e tá tudo certo. Ah, mas não vai cotar? Não, você está super bem atendido, você sabe o que você tem. Ah, tá tudo redondo, não vou mexer nisso. Porque tem isso, né? De você também entender que quando o trabalho está bem feito, tá tudo certo. Entende? Então, eu acho que
todos ganham quando você tem um cliente que entende o que ele compra. Eu acho que é isso. Maravilha, maravilha. Pegando o gancho do que você falou, né, Maria Fernanda, sobre todas essas questões que o corretor precisa acompanhar, precisa se atualizar, sobre toda a cadeia, né, sobre todo o ecossistema aí do mercado de seguro de transporte de cargas. Nós temos muitos corretores que estão assistindo esse painel, essa entrevista aqui com você, e que não trabalham ainda com transporte de cargas. Que dica que você dá, que orientações, o que você recomenda para este corretor, que ele se atualize, que ele busque informações para descomplicar o segurez, os termos, os conceitos. O que você recomenda para esse corretor, Maria? Eu acho assim, ó, primeiro, quando o corretor ele for tomar a decisão de efetivamente começar a trabalhar com o seguro de transporte, eu acho que a primeira coisa, a primeira dica muito importante, pega uma apólice de seguro de transporte, a de acidente, pega a de roubo, leia. Pega uma caneta daquelas marca-texto e grifa tudo aquilo que você não entende, porque, de novo, o termo ele é bem técnico, né? Pegou essa apólice, leu, você pode pegar as condições gerais também para dar uma lida. De novo, a gente precisa criar esse hábito de ler o que a gente vende. Então, leia. Beleza, você quer entender um pouquinho mais? Eu acredito que eu possa contribuir um pouco. Pode dar uma olhada nas minhas redes sociais. O Instagram é @mariadoseguro. E lá eu gosto muito de colocar alguns vídeos curtinhos, até porque, Thay, a nossa vida é tão corrida, a gente está sempre tão corrido para tudo, que não dá para fazer um vídeo, por exemplo, de 30 minutos ali explicando um termo técnico. Então, eu gosto de colocar videozinhos assim de 1 minuto. Agora, o Instagram liberou 90 segundos, então eu venho colocando vídeos de 90 segundos para você assistir, para você entender. Eu me coloco à disposição também, Thay. O meu telefone é 043 99151 1981. Tem alguma dúvida? Cara, não tenha vergonha nenhuma, eu estou super à disposição e eu acho que essa é uma dos objetivos, né, da Maria do Seguro, é poder ajudar, entende? Então, assim, se o corretor que está me assistindo, se ele quiser me seguir, se ele quiser me chamar no direct, se ele quiser tirar uma dúvida e eu puder contribuir, eu estou aqui, estou à disposição, tá? Outra coisa, busque um parceiro de negócio que entenda, porque às vezes a gente tem que tomar esse cuidado. Para mim, assim, a grande virada de chave, quando eu comecei a trabalhar com seguro de carga, foi conhecer a FETransporte. Quando eu conheci a FETransporte, quando eu conheci o Barazucci, o Bruno, o Rogério e depois todo o time da FETransporte, vocês sabem que eu sou muito gratos a vocês. Quando eu conheci a FETransporte, é como se muitas coisas tivessem clareado, né? E assim, eu não estou rasgando seda, porque é um trabalho que eu acredito que a FETransporte faz com excelência. Não é à toa que a gente trabalha há muito tempo junto. Agora nós estamos com a corretora e nós seguimos trabalhando com a FETransporte, porque vocês entendem do nosso negócio. Eu não preciso ficar explicando. E além de entender, a FETransporte ela tem uma preocupação muito similar à minha: rapidez, agilidade, excelência, resolver problema. Porque eu acho que é isso que a gente precisa ter, sabe? A gente precisa ter pessoas ao nosso lado que tenham uma velocidade como a gente, que tenham preocupações como nós temos. Porque se tu vai ter um parceiro de negócio que não entende que tu precisa liberar um embarque esporádico rápido, que tu precisa gerar uma fatura, que você precisa entregar para o teu cliente agilidade. Às vezes o cliente ele fecha uma proposta contigo que ele não pode esperar 15 dias de uma apólice, porque ele depende daquele serviço para começar a rodar. O pequeno transportador, tá aí, a gente está falando aí de uma fatia, vamos colocar aí uns 70% do mercado transportador, de pequeno e médio transportador. Às vezes ele comprou o caminhão, ele está com a parcela do caminhão, ou às vezes é o consórcio que ele foi contemplado, ele tem a parcela do pneu, ele tem em casa a esposa e os filhos que estão esperando, daí ele prospectou um cliente, a esposa ajudou a prospectar um cliente, ele precisa ir para a rua, ele não pode esperar 15 dias na apólice. Então, a FETransporte, quando ela entrou e a gente começou a trabalhar junto, foi muito engraçado, assim, porque para mim foi uma aliança muito importante eu nunca fiquei esperando 15 dias uma apólice com a FETransporte.
Aliás, é muito engraçado, porque às vezes eu fecho o negócio, no dia seguinte já tem certificado, no outro dia já tem uma apólice, e eu digo, meu Deus, achei assim a parceria perfeita para mim, que entende a minha velocidade e a velocidade que eu vendo para o meu cliente. Porque apesar de ficar 50 minutos na linha com um cliente, depois que eu fecho o negócio, que eu bato o martelo, eu quero que seja rápido para que o meu cliente consiga trabalhar. Entende? Porque assim, ó, eu quero que ele cresça, eu quero que ele tenha uma frota de 10, de 20, de 60, entende? Eu quero poder comemorar essa vitória. E quando ele procura o seguro de carga, é porque ele precisa. Entende? Porque, de novo, o obrigatório no Brasil tem os seus jeitinhos, né? Mas quando ele diz assim, eu preciso, cara, ele precisa. Então, se ele precisa, eu preciso correr como corretora. E a FETransporte entende a minha velocidade, porque entende o transportador. E aí eu acho que isso é bárbaro. Então, são 3 dicas, né? Leia para você entender. 2, me segue. Aquela, né? Me segue. @Maria do Seguro, eu tô aqui para te ajudar. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E FETransporte Brasil. Cara, fala com eles. Inclusive, assim, são pessoas maravilhosas, estão sempre abertas para nos ajudar, para nos entregar. Estamos junto na parceria. Então, assim, 3 dicas. Eu acho que a gente já pode colocar assim. Agora eu vou gravar um vídeo. 3 dicas para o corretor ter sucesso no transporte de carga. 1, lê. 2, me segue. 3, FETransporte. Eu acho que é isso. Entende? Não sei se era essa a tua pergunta, Thay, mas eu acho que é isso, né? Tu tem que ter pessoas boas ao teu lado. O começo parece que é mais complexo, mas depois vai, e aí é só sucesso. Que incrível, que incrível. Bom, você sabe que a gente passaria o dia todo aqui batendo papo, conversando, contando caos, né? Contando aí da tua história e da tua trajetória, que é uma trajetória de muito respeito, né? A gente tem muito respeito pela tua história, Maria Fernanda, Maria do Seguro. A gente tem respeito e admiração pelo seu trabalho, né? E é um prazer a gente poder receber essas palavras. Eu agradeço aqui em nome do time da FETransporte Brasil. E é muito bom esse reconhecimento e também esse corretor que está assistindo aí a gente nesse painel. Hoje é o primeiro dia de FETransporte Brasil Conference, a gente ainda tem uma jornada aí de mais 2 dias pela frente, ele vai receber muito conteúdo, muita informação, e esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que ele saia desse evento pronto para decidir seguir em frente aí no transporte de cargas. Bom, vamos finalizando por aqui, queria pedir para você uma mensagem final para quem está nos assistindo. Eu adoro as mensagens, né? Porque eu acho que elas fazem a gente refletir. Então, para você, corretor, que está nos assistindo, eu acho que a grande mensagem é: entenda o seu papel nesse universo. Entenda as coisas boas que você pode construir. Haja com franqueza, haja corretamente, seja verdadeiro. Entenda de novo, né, o que você vende para que você consiga chegar no teu cliente e dizer: funciona assim, eu vou te ajudar, ou eu consigo chegar até aqui, daqui a pouco é uma outra pessoa que vai entrar. Não tenha medo de ter parceiros, não tenha medo de ter pessoas que vão voar junto com você, porque quando a gente tem parceiros, aquela hora que a gente está mais cansado, aquela hora que a gente está assim, um pouco em dúvida se vai, se fica, se senta, se chora, quando você tem parceiro, o parceiro te leva junto. Então, assim, não tenha medo de abrir o seu coração, de dividir os seus conhecimentos, de aprender, porque quando a gente divide conhecimento, geralmente a gente aprende muito mais do que a gente está ensinando, que a gente está passando. Então, assim, e vai vender seguro de carga. Cara, vai vender porque é um mercado incrível. O transportador, ele leva o nosso Brasilzão. Então, eu tenho o maior orgulho de fazer parte disso, dessa construção. E, assim, eu faço parte bem pequenininho, mas, assim, esse pequenininho, esse espaço pequenininho que a Maria do Seguro ocupa, já preenche o meu coração, porque eu sei que eu participo dessa vida desse transportador que faz o nosso Brasil rodar em vários momentos difíceis que o Brasil já atravessou. A gente sabe que os nossos transportadores seguiram fazendo a coisa acontecer. E eu acho que isso é bárbaro, você fazer parte. Então, vai vender seguro de carga. E também, assim, não vamos... como é que eu vou te dizer? Vamos entender que, quando você vende o seguro de transporte de carga, você tem também uma comissão recorrente, você constrói uma carteira, né? Você vai mensalmente
naquilo que você está construindo com o seu cliente, você também está recebendo a sua comissão. Então, o corretor, ele precisa entender isso, que ele vai criando um colchão, e esse colchão vai deixando ele mais tranquilo para trabalhar cada vez mais, para se esforçar cada vez mais, para ter tempo de se atualizar, estudar, e aí sim levar coisas melhores para o cliente. Então, corretor, vai, abre teu coração, vai de peito aberto mesmo, vai ser feliz, seja correto e vende transporte, vende seguro de transporte com a FETransporte, que é sucesso, certeza. Maravilha. Maria Fernanda, muito obrigada. Obrigada pela sua participação, obrigada pelas palavras, obrigada por ter contribuído aí por mais um ano conosco no FETransporte Brasil Conference. E você, corretor, que está nos acompanhando aí, eu convido você a continuar assistindo a nossa programação. Tem muita palestra, muito painel, muita entrevista, muito especialista bacana aí para compartilhar com você os seus conhecimentos, a sua história, a sua carreira. E acompanhem, sigam aí a Maria do Seguro, no @Maria do Seguro, nas redes sociais, e continue aí ligado na nossa programação. Um abraço e até mais.